Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, no centro histórico da cidade de São Paulo. E você sabe que o programa, toda a programação do SBA, do canal do Boi e dos outros canais, você pode assistir pela internet, como sempre viu, né, pela parabólica, pela internet e pelos canais NET TV, Claro TV, que até onde eu sei, canal 190. E o programa Mercado Futuro, além de você assistir por esses mecanismos aí, Facebook, etc., você tem uma página que é programamercadofuturo.com.br, com os Ws, é claro. E lá do lado esquerdo da tela você tem 5 ícones. O passarinho do Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube e mais algum e o LinkedIn. E lá você tem outras informações. No YouTube você tem o programa que fica lá. Você pode ver, rever, tirar dúvidas e tal. E nos outros tem fotografia, tem texto que eu escrevo, artigos que eu publico, enfim. Para você ficar mais informado ou melhor informado. Aliás, o que não falta são fontes de informação dessas redes. Eu estou indicando a minha aqui. Bem, eu fui recentemente a um evento que tem um programa, eu fui no lançamento, isso há um ano, acho, atrás, e depois agora teve o primeiro resultado após um ano. O programa chama-se Programa de Eficiência de Carcaça. É uma joint, né, uma união entre um frigorífico, acho que o maior frigorífico exportador brasileiro, que é o Minerva, da família Queiroz, e a Fibro Animal Health. Agora é moda, ninguém fala em português. É saúde animal, isso que eu falei aqui, esse garrancho aí. Eles se juntaram e fizeram esse programa de eficiência de carcaça. Pelo que eu entendi, nas duas vezes que eu fui no lançamento e agora há uns 15, 20 dias, é um programa muito interessante. E esse é o tema do programa de hoje. Quem vai explicar tudo isso para nós é o Daniel Miranda, está aqui ao meu lado, zootecnista, e gerente de marketing da Fibro Saúde Animal. Eu brinquei com Animal Health, mas é Animal Health mesmo, com esse soprinho assim, não é assim? É desse jeito. Tem que Health. Bom, Daniel, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Então, conta o que é o programa, porque acho que foi você que está desde o começo, né? Conta a ideia para a gente. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder aqui explicar um pouco, expor o que foi o programa, até de onde nasceu. O programa PEC ele veio de uma necessidade de criar o link entre o produtor, que está efetivamente produzindo lá no campo, e a necessidade do mercado. Hoje existe um descompasso entre o que é produzido lá no campo e o que o público consumidor está desejando. Então, todo o conceito do programa, ele nasceu de como que a gente faz para juntar, explicar para o produtor o que o mercado está querendo. Era muito comum sentar com um pecuarista e descobrir que, efetivamente, o que ele produzia não era o que ele comprava. E aquilo assustava. Então, toda a ideia do programa veio nisso. Como eu levar essa informação do desejo do consumidor até o pecuarista. Legal. Dizer para ele o que eu quero comer. Exato. E parece algo simples, mas quando a gente tem uma cadeia longa, quando eu não estou efetivamente vendendo um produto para quem vai consumir, às vezes essa informação fica difusa e eu não sei o que produzir. A ideia, então, quando a gente juntou foi isso. Como a gente constrói um programa para tornar isso claro. Trazer as métricas para a mesa e explicar para o produtor. Falar, o que hoje o consumidor de carne precisa é isso, isso, isso. Agora fica mais fácil de você produzir. Então é como se você desse um direcionamento para que seja produzido o que o mercado quer consumir. E quais eram os principais pontos que foram consertados, digamos assim, né, que tem que melhorar? Tá. O programa ele preconizava 4 principais fatores. Era a idade do animal, o peso da carcaça, o pH e idade. É isso. Peso, idade, pH e acabamento. E acabamento. Esses são os 4 pontos que eram avaliados durante o programa, onde cada pecuarista que se inscrevia ele tinha essas informações. E a gente tinha o grande prêmio, que não basta produzir carcaça com essas 4 características se você não tem padronização.
Pensa você como consumidor hoje, a hora que você vai na gôndola do supermercado, você não só quer comprar um bom produto, mas você quer comprar ele de forma constante. É uma experiência muito ruim você ir comprar hoje uma peça de carne que está boa, na semana seguinte volta, então a gente, além desses 4 pontos, a gente estava avaliando a variação da entrega desse produto, que então era o 5º ponto que a gente estava avaliando e que é o que a gente chamou durante o programa do Grand Prix, que era o grande prêmio da noite. Ah, entendi. Agora eu entendi, tá vendo como é que é? Eu fui no evento, mas não tinha entendido isso. Não, esse negócio que você está dizendo, uma vez eu comprei 2 pedaços de carne, não importa o quê, carne para churrasco. 2 no mesmo lugar, as 2 ali, escolhi 2. Uma estava divina, e a outra estava dura que nem uma pedra. Isso só acontece, exatamente, isso que acontece. A ideia do programa é assim, como eu reduzo isso, como eu faço essa produção mais constante com padrão, ser produzida no campo para chegar lá na ponta, porque a indústria hoje, a forma como ela funciona, entra tudo e lá dentro ela tenta separar. Só que nem sempre você consegue colocar o padrão desejado dentro do produto, da marca que você está trabalhando. Então, a ideia do programa, levando essa informação, fica mais fácil para o pecuarista fazer o planejamento dele sabendo que ele tem uma idade certa para bater aquele animal, com um acabamento definido, com um peso adequado, e o pH vai acabar sendo consequência de algumas coisas no meio do caminho para você, que hoje talvez seja um grande limitador, principalmente no caso do Minerva, como um grande exportador de carne, isso restringe alguns mercados que eles atendem. Então, com esses 4 pontos, o pecuarista consegue definir a sua estratégia, seja nutricional, de manejo, e produzir o que o mercado deseja. 2 coisas interessantes. Primeiro, o que me impressionou no evento do Jockey foi o número de cabeças que vocês abateram, quase 100 mil, não é isso? Foram quase 100 mil animais. Durante o programa, ele começou, como você disse, o lançamento foi mais ou menos essa época do ano passado, então tem 1 ano de programa. Os abates iniciaram no início de março, então foi do início de março até o fim de agosto. Foram 6 meses, foram em 2 unidades do Minerva, então não foi no Brasil, foi de Palmeiras de Goiás e Araguaína, no Tocantins. Então, se pegar dentro dos 6 meses, foram abatidos praticamente 100 mil animais, foram 99.969 e durante esses 6 meses. Tá? Foram praticamente 240 pecuaristas se inscrevendo no programa durante o período, dando esse total de animais. A gente já continua, que já me pediram o intervalo. Eu converso com o Daniel Miranda, gerente de marketing da Fibro, falando do programa de eficiência de carcaça, que ainda não conseguimos falar nada, tem que correr aqui, porque é muito legal, mas a gente volta já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, estúdio da BBM, aqui no centro. O tema é o programa de eficiência de carcaça, que eu já expliquei o que é para vocês. Você está chegando agora, é um programa para melhorar a qualidade de carne, resumidamente. E o meu entrevistado é o Daniel Miranda, gerente de marketing da Fibro Saúde Animal. Está explicando que dá tempo aqui para a gente. Ele é zootecnista. O primeiro bloco falou do programa e tal. E eu queria agora avançar um pouco nessa área de... Então, vocês criaram esses parâmetros, 4 ou 5, né, enfim, que era muito comum, é muito comum no Brasil, a reclamação dos compradores de boi. Eu já falei com o Renatão do JBS, falei com o Fábio Dias quando ele estava em algum frigorífico. E todo mundo que compra boi fala, Recha, o meu maior problema é que tem a ver com isso. Por exemplo, conseguir lotar um container com contrafilé do mesmo tamanho, no mesmo peso para mandar para a Europa, né? Que é o PEC é um pouco... Ele vem disso. É adequar a produção ao que o mercado deseja. Exatamente. Eu queria falar um pouco daquelas coisas dos 2 dentes do macho, porque se eu não me engano, você falou lá o seguinte, teve nos resultados, nos machos, se eu não perdi, esse macho até ele ter 2 dentes, nesse primeiro ano aí, o problema que aconteceu é que eles, em termos de peso, eles ficaram devendo. Explica um pouco, mano. A hora que a gente pega os 4 pontos, se você
perguntar, tinham diferentes pesos na hora da gente fazer essa avaliação, mas assim, se pegar um resumo do que foi encontrado, a gente viu os machos com o peso adequado, só que com acabamento aquém do que o mercado precisa e com acabamento aquém também. Então é aquilo, os animais eles estavam chegando no peso adequado porque eles tinham idade avançada e eles não estavam dando acabamento. Então você quando vai comprar lá a carne para fazer o seu churrasco, você quer aquela gordurinha na picanha, ela não está tendo, na verdade não que não está tendo, existe uma frequência muito grande de animais que vão para o abate que não tem isso. Então isso vira um problema para a qualidade de carcaça para a indústria porque aquilo tem requeima de carcaça, endurecimento de cortes por conta da falta desse acabamento. Então, o que acontece com o macho é isso. E o interessante é que para todo problema, na verdade não é nem problema, né? Como oportunidade para o pecuarista, todos os problemas apontados lá, a solução vem do mesmo ponto. Vem sempre da utilização de tecnologia, melhor nutrição desses animais para acelerar. Eu consigo abater o animal mais jovem, mais bem acabado, e o que mostram os dados é isso. Falta planejamento, nutrição para que esses animais cheguem na idade adequada, com peso adequado e bom acabamento no frigorífico. Hoje esse é o grande desafio. Quer dizer, o problema tem solução. E ela é simples, parece que não, mas assim, é comida. Hoje, a hora que a gente olha, o que falta é comida. Então, assim, a adoção de tecnologia no nosso negócio pecuário, hoje acaba sendo um limitador para acessar mercado. Então, é isso que se fosse pensar no recado para o pecuarista hoje, é isso. Temos que adotar melhores práticas e adoção do uso de tecnologia para produzir o que o mercado quer. Senão, a gente vai começar a deparar com aquela situação onde reduz o consumo de carne porque a gente não está produzindo o que o mercado deseja. Então esse talvez seja o grande recado e a luz amarela que acende. Luz amarela para uns é oportunidade para outros. Aqueles que enxergarem isso e começarem a adotar, vão começar a produzir aquilo que o mercado anseia. Não, e tem o seguinte, quer dizer, a partir do momento que o produtor começa, o pecuarista, porque esse boi que você está tentando fazer, me lembrou aqui um pouco, por exemplo, é como confinamento. Confinamento é uma indústria de carne. Ali não tem conversa fiada. Eu vou engordar 10 mil bois, eles vão engordar 1 quilo por dia, estou chutando aqui. Para isso eu preciso dar tanto de comida. Na verdade, é esse conceito que você está tentando levar para a pecuária, eu estou enganado, não é isso? Para o panorama, assim, para a cadeia como um todo. Né? Para a cadeia como um todo. Porque isso falta. A hora que você vai para o confinamento, como você tem um investimento muito alto, não só em animais, mas como em nutrição, você precisa programar aquilo melhor. Então, é um elo da cadeia que já é muito de processo. Aquilo tem claro, ele faz uma programação do que vai entrar, como tem que sair, então ele sabe o número de dias, o quanto que tem que comer, ele consegue planejar aquilo. Quando eu vou para a produção de gado a pasto, aí eu tenho uma grande variação no mercado, e é isso que a gente vê. Os pecuaristas que se inscreveram, que têm maior adoção de tecnologia, a gente conseguiu ver essa variação e estreitando. Aquela produção mais extensiva, aí você tem uma grande variação, porque tem desde aquele que cria os animais de forma completamente extensiva, solta lá no pasto e deixa e vai de tempos em tempos juntando o que acha que está adequado, mas a gente também vê quem produz a pasto de forma muito padronizada, com processos, com metas muito claras, com tudo isso definido para produzir algo que ele sabe o que é. Sabe? Tem outros que não, vai produzindo e vai colhendo o que aparece. Esse é o ponto. E é isso que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter mais processo para a gente ter esse padrão na qualidade do que a gente entrega. Agora, nesse programa na PEC aí, o produtor vai ter algum prêmio quando ele entrega um animal? Não o prêmio que vocês deram lá, eu digo um valor extra no valor da arroba. Não é essa a ideia do programa, não é remunerar pela qualidade, sim reconhecer pelo bom trabalho. Porque, como eu falava, a ideia é muito mais de educação, isso eu acho que é muito da Fibro, levar a educação, levar a informação para o pecuarista. Então, o nosso objetivo é levar
deixar claro para ele quais são as métricas, que ele tenha clareza disso e funciona como um campeonato entre os pecuaristas, para que se destaque quem melhor produz. E a gente daí divulgar essa informação como uma forma de reconhecimento a quem está fazendo um bom trabalho. Tá? Não existe hoje preço atrelado, pelo menos não nesse momento, hora nenhuma veio dentro da concepção do programa pensar em pagar mais por isso, mas sim reconhecer. Eu acho que é um pouco do que falta no nosso negócio. Reconhecimento pelos bons trabalhos prestados, do trabalho feito no campo. Então, é uma forma disso, de reconhecimento e dar notoriedade àqueles que estão fazendo um bom trabalho. E, na verdade, o cara, o pecuarista, quando ele passa a cuidar da nutrição, assim, cientificamente, digamos assim, ele acaba fazendo outras coisas, né? Bons tratos, e isso tudo, no fundo, ele vai dar uma melhorada geral no panorama. É uma reação em cadeia. Uma coisa puxa a outra. E assim, fica... para não parecer que a hora que ele adota isso é simplesmente um custo para entregar o que o mercado precisa, a grande oportunidade que está na mesa, a hora que ele entra dentro de um programa desse e começa a ter essas métricas, ele descobre que a hora que ele vai atingindo essas metas que foram estabelecidas ali, ele faz mais dinheiro. E aí é onde junta, não é simplesmente produzir algo diferente, é fazer mais dinheiro produzindo o que o mercado deseja. Tá bom, intervalo de novo, para você relaxar, descansar, respirar. Converso aqui com o Daniel Miranda, ele é gerente de marketing da Phibro Saúde Animal, e nós voltamos já para concluir esse programa. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é o Programa de Eficiência de Carcaça, PEC. Um trabalho conjunto feito pela Phibro Saúde Animal e pelo Frigorífico Minerva. Eu leio sobre o Frigorífico Minerva, diz que é o frigorífico que mais exporta carne do Brasil. E uma coisa curiosa que teve na última apresentação, na entrega dos prêmios, e um negócio que eu não sabia, que, por exemplo, que tem países que exigem, não sei se é ignorância mesmo, mas como vocês sabem, eu digo isso várias vezes aqui, a ignorância é uma coisa ilimitada, a inteligência é limitada. Mas eu não sabia, por exemplo, que tem alguns países que para importar carne bovina, a carne do boi tem um limite do pH, 5,8, se eu não estou esquecido. Explica isso para mim mais ou menos de uma maneira mais simples aí, vai. O pH da carne, ele é um ponto crítico hoje para frigorífico, principalmente para mercados exportadores, porque ele vai definir, de alguma forma, o tempo de prateleira dessa carne na gôndola quando essa carne sai. Então, de forma geral, o ponto que limita isso daí é o pH 6. Só que mercados mais exigentes, como é o caso do Chile, aí a gente está falando de 5,8. Então, se der 5,81, eu não consigo embarcar essa carne para esses mercados mais exigentes. E mercado mais exigente paga melhor. Se a gente conseguir mandar um volume maior de carne para esse tipo de mercado, eu consigo ter uma remuneração melhor e isso daí vai virando uma reação em cadeia. O frigorífico vende melhor e aquilo você consegue descendo a remuneração. Então, todas as métricas, quando a gente pega as métricas do programa, sempre foram pensando nisso. Do pH, qual que é o ponto de pH onde eu consigo fazer uma composição da carcaça onde vai ser melhor remunerado? Quando eu pego peso, qual que é a faixa de peso onde eu tenho isso? Porque dependendo do mercado, tem uns que precisam de um tamanho específico. Se você ultrapassa aquele tamanho, aquele peso, começa a ser um problema e se for menor também. Então, ele sempre foi pensando nisso. Qual que é a carcaça que vai melhor remunerar o que está sendo produzido? Tá? Entendi. Não, porque o Brasil exporta para mais de 100 países, né? 140, 150. E o Minerva é um grande exportador. Quando se fala em padronização de carcaça, esse programa, o PEC, ele acaba padronizando, né? Porque se você precisa de boi com 18 arrobas, vocês falaram em valor de arroba, tem gente 20 arrobas... Ali o intervalo de melhor remuneração, de melhor pontuação que a gente estava buscando eram carcaças para macho
entre 18 e 22 arrobas. Isso. Os animais com mais peso do que isso passa a ser um problema não só para a indústria, mas até para a venda, né? Quem que vai comprar carne para fazer churrasco e está disposto a comprar uma picanha de 2,5 kg? Ninguém. Só que um boi acima de 22 arrobas vai ter uma picanha desse tamanho. Então ela passa a ser um limitador de acesso ao mercado. Então eu tenho ali faixas, né? Eu não posso nem ultrapassar aquilo e nem levar algo menor. Também ninguém está disposto a comprar uma picanha de 700 gramas, o que vira um problema também para o pecuarista. Se eu tenho uma picanha pequena para esse animal, significa que eu paguei por um animal e não usei todo o potencial que eu teria de produção de carne com ele. Então, o interessante do programa é isso, ele alia o que o mercado deseja com a melhor remuneração do pecuarista. Agora, o mercado, aqueles mercados paralelos, por exemplo, o pessoal que come língua, que come pé de pata de boi, esse programa não tem diferença nenhuma, né? Não, porque os atributos que foram medidos não estão diretamente relacionados com esse, a não ser quando a gente olha para a idade. Se a gente pensar um grande limitador para a venda de carne para a China, é a idade. Então, você pode estar vendendo o filé mignon, pode estar vendendo o rabo desse animal. Se eu tiver um animal acima de 30 meses, eu não posso mandar por um risco sanitário, por conta de vaca louca. Então, assim, a restrição de idade, até para os miúdos, passa a ser um desafio. Eles comem coração, eles fazem um monte de coisa. Que a gente... E aí ele não está preocupado com o sabor, com a qualidade efetivamente da carne ali que a gente come, mas uma questão sanitária. Então, o risco, animais com menos de 30 meses, o risco é menor e eles querem isso. Então, mesmo se for para enviar miúdos, passa a ser um problema. Até porque tem uma diferença, né? Por exemplo, se pegar o Brasil e os Estados Unidos, no Brasil a carne ela vai para o gelo, né? Depois que e por isso que ela tem que ter a capa de gordura, senão queima, não é isso? Exato. Alguém me falou que nos Estados Unidos não é assim. Aí são detalhes de processamento em câmera fria. Posso não ser a melhor pessoa aqui para falar, mas tem isso, a velocidade de redução de temperatura, em alguns você tem uma requeima da carcaça, acaba perdendo. Para a gente é um problema sério aqui. Nos Estados Unidos, primeiro que lá eles fazem animal sempre muito bem acabado. Então, mesmo que eles estivessem colocando nas nossas câmeras frias, eles não teriam o problema que a gente tem. Uma coisa para eu entender, agora bem da tua área marketing, nesse programa todo, a Fibro tem solução para... É por isso que vocês estão no programa? Para eu entender. A ideia, quando a gente sentou, a gente já tinha a ideia de que o problema estava na adoção de tecnologia. E a tecnologia, sejam as soluções que nós temos, como outras, a adoção de suplementação. O pecuarista precisa adotar melhor as tecnologias que estão disponíveis. A gente já imaginava que esse era um problema que a gente tinha no mercado, que a gente tem que fomentar o uso de tecnologia para ter melhor resultado financeiro dos pecuaristas. E a hora que a gente sentou com o pessoal do Minerva, a gente viu que a mesma dor que a gente tem dessa baixa adoção de tecnologia, para o frigorífico também era. Aí foi onde veio a ideia. Então vamos juntar e pensar num programa para fomentar o uso de tecnologia, melhores práticas na produção, que aquilo resolve o problema do frigorífico, da cadeia como todo, do pecuarista. Então esse foi ali onde juntou a Fibro junto com o Minerva para entregar a solução para o pecuarista. Esse que é Eu achei, Daniel, lá no evento dos resultados, se aqueles números que vocês mostraram lá na tela, de média, eu achei as médias muito boas. Qual a avaliação que vocês fizeram disso? Esse é um número interessante. Como média, os números são muito altos. O problema é que a média, como uma métrica estatística, ela é um problema. Porque eu estou vendo só um ponto, eu não vejo a distribuição de como aquilo se fez. E esse que é o grande ponto. A hora que eu pego, a média de peso dos machos que foram abate, deu acima de 19 arrobas, quase 20. A média é muito boa. Dentro da métrica que a gente estava olhando, essa média aí está adequada. Só que eu tenho uma grande quantidade de animais que está com peso abaixo disso. E isso foram animais que alguém adquiriu, usou muito menos do que eles tinham potencial. Então, o pecuarista perdeu dinheiro, o frigorífico, na hora de vender, teve um problema para desovar esse tipo de carcaça. E aí que vem o ponto. Por isso, a análise dos dados que foram gerados
Ali que é o grande ponto, ali que a gente vai enxergar quais são as oportunidades e aonde que a gente tem que levar informação para evitar esse tipo de problema. Porque enquanto média, tudo bem que o avô do presidente do Banco Central dizia que estatística mostra quase tudo menos o essencial. Exatamente, esse é o ponto. Tem que ter capacidade de ver como um todo. Né? Exatamente, analisar o quadro como um todo. A gente não pode ter uma métrica muito rasa ou uma avaliação desses dados muito rasa, porque a gente corre o risco de estar olhando para o lado certo e não enxergando o que aquele número está querendo dizer. Olha, o programa, nosso tempo acabou. O programa é assim, não dá para esgotar, você pode vir outro dia, será bem-vindo. A gente tem água, café e tudo, você sabe que aqui é bem recebido. Eu te agradeço e esse ano continua, né, o programa, só para quem está vendo aí. Continua. Esse ano a gente continua, mudam agora as unidades, a gente vai para o Mato Grosso e São Paulo, o programa continua, então o segundo ano já estamos aí na fase de produção dos detalhes, em breve a gente tem novas informações a respeito. Então, ok, Daniel, muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui. Estou à disposição, quando você quiser, estou aqui para conversar. Eu que agradeço, obrigado pelo tempo, pelo espaço. Você, obrigado pelas informações. Gente, é isso. Segunda a sexta eu estou no ar. Até o próximo programa. Tchau, tchau.